Olá, seja bem-vindo ao canal Zoom e hoje a gente vai falar sobre um tema chamado conservadorismo. Mas vamos começar perguntando o que é o conservadorismo. Talvez você seja um conservador e você não saiba que é um conservador. Existe um grande problema hoje no Brasil porque as pessoas não sabem o que é o conservadorismo. Existe uma mensagem errada passada sobre o conservadorismo através da mídia, através da educação, dos sistemas de educação, de ensino, e também através da grande propaganda de esquerda militante e pelas ideologias que hoje predominam, hegemonicamente sobre o país. Então, as pessoas não sabem o que é conservadorismo político, do ponto de vista político. Eu acho que ser conservador é ser a favor das desigualdades, ser a favor da ditadura, que é ser a favor de conservar privilégios, de uma classe dominante, de uma classe elitizada, e conservar a pobreza das outras pessoas, que é conservar um sistema de privilégios políticos, por exemplo, e deixar as pessoas na mais absoluta miséria. Acho que ser conservador é isso. Acham também que ser conservador é ser homofóbico, acham que ser conservador é ser um extremista religioso. Lembrando que a palavra extremista significa aqueles que usam de métodos violentos para impor a sua condição, para impor as suas ideias, para impor a sua vontade. Ora, quem usa de métodos extremistas, usa de métodos violentos, na verdade, são grupos de ideologia radical de esquerda, que notoriamente bloqueiam estradas, invadem a propriedade privada, destroem garantias legais e acham que tudo isso se justifica pelo simples fato de ser uma pauta política. E ser conservador não tem nada disso, tá? Ser conservador é diferente de todo esse pensamento. Ser conservador, na verdade, contraria toda essa ideia massiva. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre conservadorismo e eu convido você a mergulhar um pouquinho, ainda que um pouco superficialmente, no que é o conservadorismo. Antes dos próximos vídeos, talvez a gente vá aprofundar mais esse tema conforme vocês forem perguntando, colocando as dúvidas aí nos comentários. Então, a melhor forma de você aprender sobre conservadorismo, como ele realmente é estudando a tradição histórica do conservadorismo, é estudando sobre os autores conservadores e também de como os governos conservadores eles foram se colocando ao longo da história, no Reino Unido principalmente e nos Estados Unidos. Essas são as duas tradições conservadoras de maior relevância. Então, se você quiser aprender mais aprofundado sobre o conservadorismo, você precisa estudar como foram esses governos e como a sociedade conservadora ela se colocou, se desenvolveu nesses dois países diferentes, nessas duas ocasiões políticas, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Então a gente pode começar dizendo também que o conservadorismo ele não é uma ideologia. O conservadorismo ele não é formado por um grupo de dogmas, por um grupo de ideias já pré-estabelecidas, num único livro que poderia ser dito a Bíblia do conservadorismo. Isso não existe. É como, por exemplo, o Manifesto Comunista, que tem um conjunto de estratégias, tem um conjunto de dogmas já ali pré-estabelecidos, escrito por um único autor, ou no caso foi dois autores, Marx e Engels, mas é colocado dessa forma como se fosse um livro com um grupo de ideologias, de regras a serem seguidas, um grupo de dogmas. Conservadorismo não é isso. O conservadorismo é a ausência de ideologia e é um conjunto de princípios que foram observados durante as várias gerações anteriores e colocadas em prática nessa geração presente. Então, assim, o conservadorismo visa preservar princípios que transcendem a barreira do tempo. Princípios que ajudam na conservação da ordem social, ajudam na preservação da sociedade, na preservação do indivíduo, da família e das pessoas. E o que é uma ideologia? Ideologia seria a tentativa de adequar o mundo todo a um conjunto de dogmas, a um conjunto de princípios. Ideologia não é ciência, ideologia também não é uma religião. Ideologia é um conjunto de ideias pré-estabelecidas e a tentativa de forçar que o mundo se adeque a essas ideias. E lembrando que no conservadorismo não existe um autor central, esse é o maior referencial do conservadorismo, isso não existe. Você tem vários autores diferentes que se prontificaram a falar sobre o conservadorismo, a falar nas suas respectivas épocas. Bom, mas a gente pode dizer que a gente tem um autor que ele reuniu todo o pensamento conservador estudando a história do conservadorismo, ele reuniu um conjunto de informações sobre o conservadorismo e pegou os pontos principais que esses
autores tinham em comum para poder repassar em sua tese, né, uma tese de doutorado que ele fez. E esse autor foi Russell Kirk. Ele publicou um livro chamado The Conservative Mean, em 1953. Então, nesse livro, ele faz uma revisão de todos os autores conservadores do século XVIII até o século XX. Então, ele tenta condensar o núcleo do pensamento comum entre todos esses autores conservadores. E ele condensou todos esses pensamentos em um artigo chamado Os 10 Princípios do Conservadorismo, que pode ser visto, né, aqui na descrição do link. Eu vou deixar o link para você dar uma lida, né, nesses princípios do conservadorismo, reunidos, né, a partir da observação que ele fez desses diversos autores desde o século XVIII até o século XX. Mais informações também podem ser adquiridas no artigo escrito pelo Alabama Policy Institute, que fez uma versão resumida do livro The Conservative Mint e visou, né, traduzir esse pensamento que estava no livro de uma forma mais condensada para que você pudesse ler. Também eu vou deixar aqui na descrição o vídeo para você poder acessar, ler com calma, porque vale a pena você estudar sobre o pensamento. Agora eu vou apresentar para você alguns pontos do pensamento conservador. O conservadorismo acredita que existe uma ordem de moral na sociedade que excede os limites do tempo, as barreiras do tempo. Então são princípios morais éticos da sociedade que visam ser conservados, que precisam ser conservados para que a sociedade possa se manter, para que ela possa ser preservada. E se esses princípios eles forem destruídos, e pela observação se confirma isso, se esses princípios forem destruídos, a sociedade ela vai se diluir. Os grandes impérios, por exemplo, eles caíram por conta da promiscuidade, pela inserção de vários erros dentro da sociedade, vários princípios que foram transgredidos, princípios que foram sonegados, princípios que foram postos de lado. Princípios como o casamento, como a família e como a propriedade privada. O conservador ele também é guiado por um forte senso entre certo e errado. Ele não acredita em moral relativa, ele acredita que existem coisas certas e coisas que são erradas. E ele é pautado por esse sentimento, por esse caráter de julgamento entre o que é certo e o que é errado. Um conservador ele acredita no princípio da propriedade privada, por exemplo. Então ele não acredita que uma propriedade ela possa ser expropriada, possa ser roubada para dar a outras pessoas, ou que a justiça possa conceder o direito de outra pessoa roubar aquilo que é seu. Ele garante o direito à propriedade privada, sendo que seja uma grande propriedade, pequena propriedade, não importa. O princípio da propriedade privada ele é preservado. O conservador ele também acredita que a mudança ele é um princípio a ser preservado porque ele preserva o princípio da sociedade como um todo. Então ele acredita no progresso da sociedade a partir de mudanças, a partir do empreendimento, a partir de inovações. Mas ele não acredita que princípios fundamentais possam ser transgredidos, destruídos em nome de uma sociedade futura, assim como pregam os esquerdistas, né? Que eles acreditam que essa sociedade precisa ser destruída para que uma nova sociedade possa surgir mais na frente. E essa sociedade é puramente hipotética, ela não existe, mas a militância acredita que eles vão destruir essa sociedade tal como a conhecemos, para que a partir desses escombros surja uma nova sociedade totalmente hipotética. O conservadorismo não acredita que todas as mudanças são boas. Ele acredita que algumas mudanças são verdadeiramente ruins, podem ser prejudiciais à sociedade. Então, mudar alguns conceitos que você julga ser fundamentais para a preservação da sua vida, da sua família, da propriedade privada, a sua propriedade, e se essas mudanças forem para destruir esses princípios fundamentais, essas mudanças elas não são boas, elas são determinantemente ruins. E aí se aplica também o princípio entre certo e errado. Então seria errado destruir princípios que se provaram historicamente serem bons para a sociedade, serem bons para as famílias e os indivíduos. O conservador ele também acredita que o que foi herdado das gerações passadas, eles se provarem serem bons pela prova do tempo. Ao longo de todas as gerações, ele não destruiu esses princípios fundamentais. Ele acredita que aquilo que é bom, aquilo que é determinantemente bom, ele se preserva com o tempo. Ele visa ser conservado com o tempo. E aquilo que é ruim, que é mal, visa ser destruído e colocado de lado. Então o conservador acredita que o tempo e as gerações passaram a conservar aquilo que verdadeiramente era bom, tanto para o indivíduo, para a família e para a sociedade.
O conservador, ele acredita que a pluralidade dos indivíduos, ela é muito boa. E ela é contra, o conservadorismo ele é contra quanto à igualdade forçada, ou seja, que todos sejam iguais, mas de uma forma forçada. Contra a fraternidade forçada, ou seja, forçar que as pessoas se unam em prol de um mesmo objetivo, mas de forma não voluntária, de forma não virtuosa. E então ele não acredita nessas coisas. O conservador ele acredita na fraternidade que seja feito por espontânea vontade e ele acredita também que as pessoas nascerem para serem iguais, mas não no sentido do igualitarismo forçado, ou seja, que todos sejam pobres ou que todos sejam ricos ou que todos vistam a mesma roupa ou que todos têm que comer a mesma quantidade de comida, como prega o comunismo, que todos têm que ter a mesma quantidade de salário. Não. Ele acredita nas virtudes e que o ser humano ele nasceu para ser empreendedor, nasceu para ter liberdade de escolher aquilo que ele quer. Então essas diferentes escolhas, elas geram uma desigualdade, mas não uma desigualdade no sentido ruim da palavra, mas uma desigualdade no sentido bom da palavra. Algumas pessoas se contentam em viver uma vida simples e são felizes vivendo uma vida simples. Outras pessoas querem produzir mais, se sentem bem produzindo mais e ajudando outras pessoas. Algumas pessoas gostam de viver a sua vida de uma forma que ela ajude outras pessoas, e isso é bom para ela, mas essas virtudes, elas são livres, as virtudes devem ser livres. Isso é um princípio conservador também. O conservador, ele acredita na igualdade, sim, mas perante Deus e porque o princípio conservador é baseado principalmente no cristianismo, mas ele também admite outras formas de religião sem nenhum problema, ele não quer forçar uma religião única no mundo. O conservador, ele acredita na separação entre Deus, né, a religião e o Estado. Então o princípio da laicidade foi um princípio conservador, não foi um princípio das esquerdas, não, como eles gostam de pregar, né? E engraçado que as esquerdas são as que mais querem usar o argumento da laicidade, mas esse princípio ele foi criado pelo conservadorismo, onde a religião e o Estado eles se separam para que todos sejam livres no âmbito das suas responsabilidades individuais. Então, se você quiser praticar a sua religião, pode praticar abertamente, sem nenhum problema, mas todos serão iguais perante a mesma lei. E para que todos sejam iguais perante a lei, o governo ou os órgãos jurídicos eles precisam estabelecer leis iguais para todos e precisam também estabelecer que o governo precisa ser limitado em seus poderes e suas funções, para que eles não venham a legislar contra as liberdades individuais, não venham a legislar contra a própria sociedade. O conservadorismo reconhece que o homem é um ser imperfeito, como a natureza do homem é má, tende para o mal, mas ele é um ser imperfeito, então nunca haverá um sistema totalmente perfeito. Então ele prega contra as utopias, né? As pessoas querem pregar utopias de um mundo melhor, de um mundo perfeito, onde todos serão super felizes, super satisfeitos, forçadamente, você é obrigado a ser perfeito, você é obrigado a ser feliz nesse sistema, onde todos terão acesso às mesmas coisas, ao igualitarismo forçado. Então o conservadorismo ele prega contra isso e ele dá margem para que as pessoas se organizem da forma que eles acharem melhor. Então dentro de um sistema conservador, político conservador, as pessoas podem se organizar da forma que quiserem, ou seja, podem formar sociedades em que todos sejam igualitários, podem formar sociedades em que as pessoas sejam mais empreendedoras, conquistem coisas maiores e melhores, conforme as suas aspirações, e não tenta impor à sociedade virtudes forçadas, por força de lei. Então todo pensamento conservador não tenta impor virtudes com força de lei e também, por outro lado, não tenta remodelar a sociedade conforme seus interesses. Isso seria ideologia. Então o conservadorismo ele prega o princípio da razoabilidade, onde a sociedade possa ser razoavelmente moderada, justa e livre. O conservadorismo também acredita que ganhar e gastar não é o princípio da sociedade. Produzir e gastar exageradamente não é o princípio da sociedade. Mas que as pessoas elas tenham que ter condições básicas fundamentais para serem empreendedoras, para conquistar aquilo que elas querem e ter liberdade para produzir, ter liberdade para ganhar, ter liberdade para fazer aquilo que elas acharem conveniente fazer dentro de uma ordem social saudável. O conservadorismo não acredita na ausência
ausência do Estado, né, como prega o anarquismo, mas ela também não acredita no Estado totalitário, onde o Estado manda em todas as coisas e você não tem direitos individuais. Então, esses seriam os dois extremos, né? Anarquismo, ausência de Estado, e comunismo, Estado total. Tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. É até um princípio fascista isso. Estado totalitário e ausência de Estado, são dois extremos. E o conservadorismo, ele se coloca mais ou menos no meio para dizer o seguinte, que o governo deve ser limitado nas suas funções, deve ser limitado na justiça, deve ser limitado e não deve se intervir no mercado. O mercado deve ser livre para que as pessoas possam fazer aquilo que elas quiserem quanto às suas aspirações pessoais. Não existe, dentro de um pensamento conservador, a ideia de um governo soberano sobre todas as coisas. Então, assim, nesse sentido, ele acredita em taxas e impostos para sustentar a ideia de um governo mínimo, um governo que seja restrito a funções e atribuições e poderes mínimos, para que não venham a se sobrepor sobre a sociedade. O conservadorismo também acredita que liberdade e propriedade privada andam juntos, eles não podem ser dissociados. E ele também acredita o seguinte, que quando o governo ele impede que as pessoas tenham a sua propriedade privada, os poderes do governo se tornam ilimitados sobre a vida das pessoas. Então, nesse sentido, o conservadorismo acredita que a colocação infinita de poderes sobre o Estado, ou seja, quando ele se torna máximo e as pessoas não têm direito à propriedade privada, o governo se torna mau e injusto e tirano sobre as pessoas. O conservadorismo acredita na descentralização do poder, que o poder deve ser tirado das mãos de um governo centralizador e totalitário para ser entregue nas mãos das pessoas. Ele acredita na liberdade como um dos princípios fundamentais que devem ser preservados. Esses foram alguns princípios do conservadorismo, espero que você tenha gostado. E depois dá uma conferida no livro que nós indicamos, que está aqui na descrição do link, e no artigo do autor Kirk, que fez essa revisão sobre os pensadores conservadores. Obrigado por nos assistir, obrigado pela atenção.